Graça e paz, amados irmãos, mais um momento aqui de compartilhar da palavra, mais um momento de reflexão e meditação, né? Como sempre aqui fazemos, nesse horário de culto. Na quarta-feira ainda nós não temos feito o culto aberto, então temos feito aqui um momento de compartilhar da palavra, de meditar da palavra, um momento de reflexão da palavra de Deus, né? E essa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 14. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 9. Amém? Eu quero poder estar aqui compartilhando com você uma palavra para a nossa meditação, relacionado a um aspecto muito importante da nossa vida cristã, e principalmente nós, enquanto servos de Deus, é algo muito específico, quando muitas vezes, nós não percebemos quando estamos errando ou falhando em alguns aspectos da nossa vida cristã. Então, essa é uma palavra pastoral para sua reflexão sobre a justiça própria. Amém? E diz assim o texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus continuou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer olhava para o céu, mas batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Em outras traduções, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus disse: eu vos asseguro que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Bom, preste atenção, é uma parábola muito clara para nós e que traz aqui uma reflexão importante para a nossa vida cristã. Jesus, ele, como sempre, no aspecto da parábola, ele vem fazendo uma questão de confronto, o antagonismo das relações humanas, ou da maneira como o homem pensa, ou como ele se sente, ou como ele se comporta diante de Deus. E 2 homens sobem então, vão até o templo, o lugar da adoração, o lugar da comunhão, e eles estão ali orando. Um, em pé, orava, e no íntimo, ele agradecia a Deus por ser um homem transformado. Ele agradecia a Deus porque ele era servo. Ele agradecia a Deus porque ele entendia que era um homem fiel, um homem que agradava a Deus, que fazia as coisas que glorificavam a Deus. Afinal de contas, ele não roubava, ele não se corrompia, ele não cometia adultérios. Mas ele faz uma comparação: Senhor, eu não sou como este cobrador de impostos, ou seja, eu não sou como aquele ali que é pecador. E ele ainda diz assim: olha, jejuo 2 vezes por semana. Bom, os fariseus, eles se tornaram muito religiosos, né, naquela época, e há muitos fariseus nos dias de hoje, ou seja, com muita religiosidade, pessoas com uma religiosidade muito grande. E os fariseus, eles tinham criado alguns hábitos no sentido de que eles pudessem provar ainda mais a sua retidão, a sua vida diante de Deus, a sua justiça.
Então, ele jejuava 2 vezes por semana, as segunda e as quintas-feiras eram dias de jejum do fariseu. O jejum, ele é um hábito saudável a todo cristão. Todos nós devemos tirar um momento de jejum, devemos consagrar a nossa vida, devemos desfazer da nossa própria vontade, submeter a nossa vontade a Deus. E ele ainda disse, olha, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ora, por que Jesus, ele fala que esse fariseu, ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava? Por quê? O dízimo era um princípio que já estava antes da lei, depois da lei de Moisés, veio, né, a questão do dízimo. E os fariseus, eles criaram uma forma da relação deles com Deus, no concernente ao dízimo, que os fariseus, eles ofereciam a 10ª parte, o dízimo, de tudo aquilo que eles produziam, de tudo aquilo que eles recebiam e de tudo aquilo que eles ganhavam. Eles não dizimavam apenas do salário, né, ou de algumas rendas, não. Conforme a lei mosaica prescrevia, você dava os 10% do que você ganhava, do seu salário, do seu sustento. E aqui os fariseus não, né? Se ele ganhasse um cabrito, ele tirava lá a 10ª parte do valor do cabrito, então ele ofertava, ele dizimava, né? Se alguém lhe desse um presente, se ele ganhasse alguma coisa, ele então, tudo ele dizimava. Por que eles faziam dessa forma, né? Porque havia neles o desejo de serem tão corretos, de serem tão retos, né? E claro que havia um perfeccionismo, né, no coração dos fariseus de querer fazer tudo da melhor forma possível. Porém, aquele fariseu, ele comete um erro gravíssimo na sua reflexão, no momento da sua oração, quando ele começa a agradecer a Deus, mas ele faz uma comparação em relação a uma outra pessoa, que dentro do contexto da época era considerado pelos judeus um pecador, porque era um publicano, um cobrador de impostos. Mas aquele cobrador de impostos, ele estava ali diante de Deus e pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, sê propício a mim, pecador, sê benevolente, né? Essa palavra benevolente, essa palavra ser propício estava relacionado à própria questão de Deus receber pela misericórdia a propiciação dos pecados, né? Então, ser propício a mim, pecador, perdoa-me os meus pecados. E aí Jesus falou assim, olha, esse aí, ele foi justificado, né? A justificação é uma obra de Deus na vida de todo cristão, de todo aquele que crê, de todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, de todo aquele que confessa os seus pecados. A justificação é o ato de Deus rasgar, Deus cancelar a dívida, aquilo que você deveria pagar diante de Deus é cancelado, é anulado e Deus te declara como justo. Isso é a justificação. Isso é uma das bênçãos da salvação que traz para nós a certeza, a convicção da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus sobre a nossa vida. E o que nós devemos refletir e pensar a esse respeito na nossa vida enquanto cristãos? Bom, me preocupa muito e quando nós não refletimos a esse respeito, como aquele fariseu, onde muitas pessoas hoje estão tão cheias de justiça própria, estão tão agradecidas ou vangloriam tanto o seu coração de que ele é bom, de que aquilo que ele faz melhor do que outros irmãos, ou de que a sua igreja é a igreja mais correta do que a de outros irmãos, ou quem sabe aqueles que pensam que o seu pastor é o pastor que prega mais a verdade do que outros pastores. Quando não, alguns outros pastores às vezes se colocam nessa posição achando que ele é melhor do que outros pastores, de que ele prega melhor do que outros pastores, de que ele fala melhor do que outros. Enfim, há uma série de questões que envolvem o sentimento da justiça própria. Pessoas, por exemplo, que facilmente ficam indignadas por causa das injustiças que acontecem na nossa sociedade, que ficam aí iradas, né? Porque o político roubou, foi corrupto,
ou porque uma determinada pessoa cometeu um pecado de adultério, um pecado de estupro, um pecado de abuso sexual, seja ele mulher, criança, enfim. É claro que esses tipos de pecados geralmente mexem com a nossa estrutura e ficamos muitas vezes indignados. E algumas pessoas dizem, olha, se fosse eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu matava, eu esfolava, aquele ali merece tomar uma coça, aquele lá precisa disso, isso. Ora, quanto senso de justiça própria quanto aquele fariseu. Quanto cheio de justiça própria, orgulho, até mesmo religioso, de achar que somos melhor do que outras pessoas, de que somos mais santos do que outras pessoas. E nós não percebemos que isso, em vez de nos aproximar de Deus, isso nos afasta de Deus. Já me deparei com cristãos que dizendo assim, olha, essa ou aquele tipo de música, ou aquele tipo de louvor, eu não canto. Não. Eu não canto porque isso aí não glorifica a Deus. De fato, existem muitas músicas que se cantam hoje na igreja que está muito distante de agradar ou glorificar a Deus. Existem muitas músicas que estão voltadas para o humanismo. Afinal, existem muitas coisas erradas que sempre precisarão de ser consertadas, no âmbito da igreja. E aí eu quero dizer uma coisa a você, querido. Não existe nenhuma igreja que seja perfeita. Não existe nenhum pastor que seja perfeito. Não existe liderança cristã que seja perfeita. Somos pecadores. Eu posso, às vezes, fazer diferente de outro líder. Eu posso pensar diferente de outro líder. Mas eu nunca posso achar que eu sou melhor do que o outro. Às vezes fazemos críticas a outras pessoas, não, se fosse eu faria isso ou faria aquilo. Olha, você pode até fazer diferente do que outras pessoas, mas dizer que você será melhor do que outros é, na verdade, um pecado. Porque diante de Deus, eu, você ou qualquer outra pessoa, somos todos pecadores, somos todos carentes da mesma graça, da mesma misericórdia e do mesmo perdão de Deus. Nós não somos em nada melhor do que ninguém. Às vezes julgamos o outro, às vezes julgamos a igreja do outro, às vezes julgamos o comportamento de determinadas pessoas, julgamos determinados pregadores. É claro, eu sei que existem pregadores, eu sei que existem pessoas que falam algumas bobagens, mas eu devo lembrar que apesar disso, apesar de alguns falarem algumas bobagens, cometer alguns erros, eles ainda são filhos de Deus e carecem da mesma misericórdia que eu e que você. Em vez de criticar aquele que está errando, deveríamos dobrar o nosso joelho e orar para que a misericórdia de Deus alcance aquele coração, para que a misericórdia de Deus transforme aquela vida e dê a ele ou aquela pessoa ou aquele líder a oportunidade de consertar, de fazer as coisas de uma forma diferente. Ainda te digo mais, se você olha para o âmbito da sua igreja, eu digo isso porque eu sei que não são apenas os irmãos daqui da minha igreja, minhas ovelhas que vão ouvir essa palavra. Talvez você de uma outra igreja, você assista essa palavra, como acontece, alguns irmãos, amigos, que muitas vezes ouvem aí a mensagem. Serve essa reflexão para você. Em vez de você achar tantos erros, em vez de você olhar tantos pecados que são cometidos por outras pessoas, por outros líderes, por outros irmãos, ou porque você de repente acha que uma determinada igreja tenha tantas falhas, em vez de você ficar questionando e falando porque tem erro aqui, tem erro ali, tem erro acolá, ou porque de repente você fica pensando que a única saída é você de fato mudar de igreja. Sim, talvez em alguns casos mudar de igreja pode ser uma boa opção. Claro, se houver um erro bíblico gravíssimo, se houver alguém que fale uma heresia, ensine a Bíblia de forma errada, equivocada,
Aí você pode e deveria pensar seriamente em buscar alguém que lhe dê uma boa orientação e direção bíblica. Mas, em vez de você criticar, você deveria pensar como bom servo de Deus. O que eu posso fazer para melhorar aquela igreja? Como eu posso me comportar para que eu possa contribuir para que aquela igreja se torne uma igreja melhor? É muito fácil a gente procurar uma rota de fuga, um caminho de saída, do que às vezes tomar uma postura onde possamos de fato fazer a diferença. Pare de ser como aquele fariseu, cheio de justiça própria. Se você acha que você é bom demais, se você acha que você é correto demais, se você acha que se o seu desejo de ver a justiça em relação a outras pessoas é pelo fato de você achar que você jamais seria capaz de cometer determinados erros, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Somos todos pecadores diante de Deus. Você pode não ser um corrupto, você pode ser uma pessoa que não se vende por causa do dinheiro, mas talvez existam outros pecados no seu coração. Talvez existam outras falhas que você cometa. E isso não faz você melhor do que ninguém. Embora existem pecados que escandalizem mais do que outros, ainda assim, diante de Deus, somos todos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Aquele homem que foi humilde, que reconheceu, ó Deus, ser benevolente, ser propício a mim, porque eu sou pecador, esse saiu daquele lugar abençoado, edificado, justificado, porque ele foi humilde. Jesus, ele disse no versículo 14, final do versículo 14 de Lucas 18, eu vos asseguro que este homem, o publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porquanto, todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. A humildade é um caminho que nos leva à bênção de Deus, querido. A humildade é o caminho que nos leva a ser honrados e abençoados pelo Senhor. Cuidado, guarde o seu coração. Nenhum de nós está livre de incorrer no erro da justiça própria. Às vezes, você é tão cheio de justiça própria, você às vezes é tão cheio de desejo de ser tão justo, que no final das contas, você também não consegue nem perceber o tamanho e a proporção da graça e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque às vezes você é tão cheio de justiça própria que quando você erra, você não admite que você errou. De fato, nós não devemos admitir, mas nós também não devemos ficar, sabe, naquela autocomiseração, oh, pobre, coitado, humilhado, homem que sou. Ou, não, querido, você deve apenas se humilhar diante de Deus, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados e falar, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados. Às vezes somos tão cheios de justiça própria, que a nossa justiça própria faz com que haja indignação no nosso coração. Indignação de achar que andamos de forma tão correta, e que quando vemos alguém que nós julgamos não está caminhando de forma correta, quando julgamos que alguém não está andando de forma justa, de forma que agrade, que glorifique a Deus, e nós vemos aquela pessoa então sendo abençoada, vemos então aquela pessoa prosperando, vemos as coisas acontecendo, então a gente fica indignado com Deus e fala, Senhor, por que o outro está sendo abençoado e não eu? Por que o outro tem a oportunidade e não eu? Senhor, será que o Senhor não vê que eu tenho potencial? Será que o Senhor não olha para mim e vê os meus talentos? Será, ó Deus, que o Senhor não contempla e não vê como eu tenho pago o preço de buscar a Ti, de consagrar a minha vida a Ti? Será que a sua autocobrança daquilo que você deseja tanto fazer, que você acha tão bom que você deveria fazer, não está relacionado ao fato de você achar que você é justo, que você é tão bom? Pense sobre isso. Coloque a tua vida diante de Deus.
não seja cheio de justiça própria. Há tantas coisas que podemos falar e compartilhar acerca da justiça própria. Indignação, ira, vanglória, peso de achar que o que você faz não é valorizado e o que o outro faz tão pouco é muito mais valorizado que você. Sabia que quando você acha que alguém está sendo mais valorizado do que você, você também está cheio de justiça própria? Pare com isso. Confie na graça, na misericórdia de Deus. Peça perdão a Deus todos os dias no seu coração. Seja humilde. Seja humilde. Em vez de você achar que está tudo errado, faça você diferente. Faça você da forma correta, com humildade, com simplicidade, com entrega no seu coração. Somos pecadores, irmãos. Se você se identifica aí em alguma coisa em relação a isso, coloque a tua vida diante de Deus. Peça ao Senhor que perdoe os seus pecados. Quanto a Bíblia fala, Jesus ele disse, no Sermão do Monte, que bem-aventurado são os humildes de espírito. Por quê? Porque é necessário que eu e você nos humilhemos diante de Deus, reconhecendo o quanto somos pecadores, o quanto carecemos da misericórdia de Deus. Perfeito, justo e bom, só existe um, que é o próprio Deus. Não existe nenhuma igreja que seja boa o suficiente. Não existe nenhum pastor que seja bom o suficiente. Não existe nenhuma ovelha que seja bom o suficiente. O único que é justo e bom é o Senhor nosso Deus. E é o exemplo dele que nós nos esforçamos, reconhecendo todos os dias, numa autoavaliação do nosso coração, o quanto nós precisamos dessa graça, dessa misericórdia e desse perdão. Como você está? Você é como aquele fariseu ou você é como aquele publicano? Você tem reconhecido as suas limitações? Você tem reconhecido os seus pecados, pedido perdão a Deus? Ou você tem se achado que você é bom demais? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Ore comigo nesse momento, coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que a graça de Deus encha o seu coração, ministre sobre a tua vida e que você possa humildemente reconhecer o quanto você precisa da misericórdia e da graça de Deus. E se necessário for, peça perdão a Deus por você muitas vezes ter julgado o seu irmão, por você muitas vezes ter julgado um pregador, um levita, alguém que você acha que fez alguma coisa de uma forma como não deveria. Ore, peça perdão a Deus, ore por aqueles que você vê que está errando, que está pecando. Peça que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente daquela pessoa, que abra os olhos dela. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso alvo maior é o céu. E se o nosso alvo é o céu, nós devemos orar por todos. Não adianta nada, querido, você querer fazer um grande empreendimento de evangelismo, de pregar a palavra, de ver pessoas se rendendo e se convertendo. Se quando o seu irmão dentro da igreja ele comete um erro, você quer que ele seja condenado ao inferno. Aquela vida já foi alcançada pela misericórdia de Deus. Aquela vida já foi alcançada pela graça de Deus. Se ele tropeçou, se ele caiu, ele ainda precisa da misericórdia de Deus, assim como eu e como você. A Bíblia diz assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou melhor, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Assim deve ser o nosso coração, de constante vigilância, do nosso coração, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Que você possa pensar e que você possa refletir sobre isso. E se você reconhece que em algum momento você cometeu o pecado da justiça própria, peça perdão a Deus, Ele vai te justificar, Ele vai renovar o seu coração. E aqueles que você vê que está errando, ore também para que a graça de Deus alcance aquela vida. Amém? Ore comigo nessa hora, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ore comigo nesse momento. Amém? Pai, eu quero colocar, ó Deus, a minha vida e a vida de cada um desses amados irmãos e amigos que
me ouve nessa hora. Ó Pai, te pedimos a tua misericórdia e o teu perdão por todas as vezes, ó Deus, que achamos que somos tão bons, de maneira que nós não admitimos que outras pessoas possam errar ou falhar, e muitas vezes as julgamos como se nós fôssemos melhor do que todas elas. Pai, somos todos pecadores, e igualmente precisamos da tua misericórdia e do teu perdão. Pai, te pedimos que o Senhor não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Que o Senhor guarde, ó Deus, o nosso coração, os nossos pensamentos. Que o Senhor guarde, ó Deus, o nosso caminhar. Ó Pai, para que nenhum de nós seja achado, ó Deus, em falta diante de Ti. Mas, ó Deus, que possamos ser justificados todos os dias da nossa vida. Pai, rogamos por aqueles nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes têm cometido erros, distorcido muitas vezes a palavra, por falta de oportunidade de conhecer a palavra de uma forma mais profunda. Pessoas muitas vezes simples, humildes, ó Pai, que às vezes se equivocam. Outros, ó Pai, até porque se perdem no meio do caminho e a soberba, a vaidade toma o seu coração, de maneira que começam, ó Deus, a caminhar de forma como o Senhor não os ensinou. Pai, rogamos a tua misericórdia também por eles. Ó Pai, que possam se arrepender e se voltar para a tua presença. Pai, assim como ansiamos, ó Pai, o teu perdão, a tua misericórdia e a salvação da nossa alma, nós oramos assim, pedimos em favor dos nossos irmãos, pela nossa igreja, por todos os homens, ó Deus, que tenham a oportunidade do teu perdão e da tua misericórdia. Pai, arranca do nosso coração todo orgulho, toda vaidade, todo sentimento de justiça própria, todo orgulho religioso de achar que somos melhor do que outras pessoas, de achar que somos mais espirituais do que outros. Ó Pai, colocamos assim a nossa vida diante de Ti, pedimos o Teu perdão e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido, que Deus abençoe tua vida, que o Senhor te conduza a uma vida de verdadeira humildade, simplicidade diante do Senhor, e que Deus assim te abençoe. A humildade é o caminho que nos faz crescer. A humildade é o caminho que nos leva para mais perto de Deus. Quanto mais humilde você for, mais perdoador você vai ser. Quanto mais humilde você for, mais você será misericordioso com outras pessoas. E digo mais, irmãos, talvez você se torne uma pessoa com o coração mais em paz e menos irado, quando você olhar para o outro e entender que ele precisa da misericórdia como você. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe tua vida. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe essa palavra, para que essa palavra possa alcançar outras vidas, que outros sejam abençoados. Essa palavra está disponível no Facebook, e essa palavra também estará disponível na nossa página, no nosso canal, no YouTube. Compartilhe, abençoe e nos ajude na divulgação do Evangelho. Deus abençoe, uma noite abençoada para todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.